Nós vamos seguir então na nossa página 6 do segundo bloco da apostila, a respeito do número 12. Nós estudamos, sobre o número 10, cujo significado demonstra uma operação de Deus através das mãos humanas ou da disponibilidade humana. É isso que o 10 tem se revelado a nós, por isso, parábola das 10 virgens, nós vimos na aula passada. Agora nós estamos diante do número 12, e esse número 12 representa a plenitude, ou seja, é algo que está acima do próprio 10. É uma operação direta da divindade. Você vê, por exemplo, Deus dividiu Israel em 12 tribos. Jesus veio e chamou 12 apóstolos. Deus edificou a cidade celestial com 12 portas, com 12 fundamentos. E você vai achar 12 para tudo que é canto da Escritura, quando você vê ali uma operação direta de Deus, ou seja, é Deus mostrando, esta é a minha vontade, ou seja, Deus mostrando, esta é a minha administração absoluta, a minha administração absoluta. Numa administração cuja mão do homem está ali, nós podemos imaginar que hajam falhas, onde se diz sempre, se você procura a igreja perfeita, irmão, monte a sua, porque se você se acha perfeito, porque chegar numa igreja e dizer, aquilo ali está errado, isso ali está errado, isso é muito fácil, e para qualquer igreja que você for, você vai achar coisa errada. É o que os grandes pregadores do evangelho durante décadas e décadas sempre disseram, porque a igreja é uma administração de Deus através das mãos humanas. Então nessas igrejas nós achamos falhas e Deus vem nos ajudando dia a dia para nós termos um foco da perfeição e buscarmos isso. Por exemplo, você vê que Apocalipse fala das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, e naquelas igrejas estão repletas de repreensões, mas não eram igrejas de Deus? Ao anjo da igreja que está, Deus está chamando aquele líder de seu anjo, seu líder espiritual. Ao anjo da igreja que está, isto diz o tal, eu tenho contra ti. Entendeu, irmão? Então, era uma igreja de Deus? Era. Precisava corrigir alguma coisa? Precisava. Mas o fato de precisar corrigir alguma coisa não a destituía de ser igreja de Deus. Então, muitos casos, ali são 7 cartas e há muita história ali. Então, quando se depara com o 12, já tem uma administração bem direta de Deus. Israel jamais se poderia dizer, nós somos as 15 tribos de Israel, nós nos dividimos em 10 tribos, ou não. Deus determinou que ali seriam 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, o nome deles, Depois entra os nomes de Manassés, Efraim, aí já é outra história. Inicialmente estavam lá 12 tribos. Bom, o 12 então é aquilo que Deus está... tem algumas coisas que eu coloquei aí, Jesus escolheu 12 apóstolos, na multiplicação dos pães sobejaram 12 cestos, e Apocalipse fala de 12 portas e 12 fundamentos e tantas outras coisas. Bom, 12... você pode chamar de uma operação direta de Deus, ou plenitude. Este é o significado do número 12, mas só você saber, 12 significa plenitude, até aí você não está dizendo nada, você tem que entender o significado da palavra plenitude, Nós temos um livro que se chama Bíblia. Por que ele se chama Bíblia? Porque a palavra Bíblia vem de biblion, parece que é do idioma grego, que significa pequena biblioteca. Então, eu sigo a Bíblia. Você não segue a Bíblia, você segue uma biblioteca. O teu Deus não separou para você um livro, separou 66 livros, irmão.
Tem bibliotecas por aí que não tem isso. Então, não é apenas porque o 12 é plenitude, mas você tem que entender o que é esta plenitude. Plenitude significa que há uma ação direta de Deus, ou seja, você está diante do impossível, se tornando possível. Dava para aqueles pães e peixes serem multiplicados daquela maneira e por sinal sobejarem 12 cestos? Não dava. Que história é essa de uma cidade que ela tem 12 portas, 12 fundamentos, aí cada fundamento tem o nome de uma pedra preciosa? Por que isso? Então, é uma ação direta de Deus, é a plenitude, é Deus agindo de uma maneira completamente transcendental, né? E aí você, quando estudar a Bíblia, você vai começar a observar capítulos 12, versos 12, você vai começar a entender expressões que falam sobre o 12, que antes você não via, agora você começa a entender um pouco mais. E não esqueça, irmão, estude sem pena de si mesmo. Estude sem piedade de você, porque o projeto de Deus, da geração Jesus Cristo para frente, é somente com quem tenha a língua afiada como a pena de um destro escritor. Se não for assim, com todo pesar eu tenho que te dizer, você vai ficar fora. Porque Deus vai precisar de gente para calar juiz, delegado, promotor. Deus vai levar os frutos da geração Jesus Cristo, vão estar diante de presidentes, chefes de Estado maior, e não pensa que você vai chegar lá para dizer, não, Jesus é bom. Se essa é a filosofia que você tem na cabeça, que Jesus é bom, que Jesus é amor, você não poderá subsistir daqui para frente. Porque a dispensação não é mais essa de que Jesus é bom. A dispensação é restauração. E restauração é um chicote, meu irmão. Bom, tem um detalhe que eu coloco aí, antes de darmos início a outros números. Vamos comentar isso aí. Detalhe. Quando o Senhor Jesus diz que devemos perdoar 70 vezes 7, você lembra desse fato, né? Isto não é apenas um jogo ilógico de números, mas revela que ao se cumprirem os 490 anos da semana profética de Daniel, ele, Jesus, virá sobre o Monte das Oliveiras e dará perdão a toda a nação de Israel em apenas um dia. Claro que esse perdão é para os sobreviventes, os remanescentes que invocaram o seu nome, porque a nação de Israel estará à beira do extermínio. Vai ser o maior massacre jamais visto na história da humanidade, vai ser depois do arrebatamento da igreja, quando Israel estiver prestes a ser exterminado, e vão clamar pelo Jesus dos crentes. Aí o Jesus dos crentes virá sobre o Monte das Oliveiras, dar esse perdão a eles, e Israel vai se converter em um único dia. Mas o orgulho de Israel, como a Bíblia já testifica, povo de dura cerviz e obstinado de coração, até que um judeu venha se humilhar e clamar ao Jesus dos crentes. Entendeu, né, irmão? Até que ele venha fazer isso, ele já se viu completamente sem chão. Enquanto ele acreditar em qualquer outra esperança, enquanto ele acreditar que o Jeová de Moisés pode vir salvá-lo, ele não vai clamar pelo Jesus dos crentes. Ele vai cair a espada, ele vai cair pela bomba, ele vai cair pelos horrores na Terceira Guerra Mundial, a Guerra do Armagedon. E para ele chegar a se humilhar e professar Yoshua HaMashiach, Jesus o Messias, isso não vai ser com duas conversas. Então a nação de Israel e o mundo vai estar lamentando pelo que vai ver, e vai ver mesmo. Ainda há pouquinho eu estava assistindo um documentário, não sei quem assistiu, às 6 da manhã, quem assistiu um documentário no SBT? Ninguém assistiu, sobre esses radicais muçulmanos do Islã, estão invadindo vários países ali, Turquia e tal. Eles são 30 mil soldados, 30 mil pessoas que receberam apoio do mundo. Os Estados Unidos os apoiaram, a Europa os apoiou, todo mundo os apoiou. Disse que o mundo estava sendo islamofóbico, etc. Até a presidenta Dilma falou. Agora estão desesperados, eles têm 30 mil soldados e saíram achando que vai dominar o mundo. Eles não vão dominar o mundo, mas eles estão fazendo um estrago fora do comum.
o que tem de gente assassinada e crianças morrendo de fome, e agora nós somos obrigados a olhar na televisão e ver aquilo. Bem feito para os Estados Unidos, que apoiou, bem feito para o Brasil, que apoiou, bem feito para a Europa, que apoiou, porque eles não querem ouvir a mim, eles têm que ouvir a mim, eles não querem me ouvir. Eu falei, os discípulos do islamismo não são pacíficos, é mentira. Eles têm um livro de regra para seguir, eles têm um livro de fé, e lá diz que tem que matar um infiel, e eu disse, quando eles estão dizendo, não, nós não apoiamos, nós somos pacíficos, mentira, eles apoiam os radicais sim, eles estão querendo que os radicais destruam o mundo inteiro, para que eles tenham total domínio sobre a humanidade. Quer a prova? Acabou de migrar agora da Europa 3.000 jovens para se unir aos radicais, porque estão achando que eles vão dominar o mundo. Mas não vão dominar o mundo de jeito nenhum. Mas não vai mesmo, é ilusão. Mas a mesma ilusão que o diabo botou na cabeça de Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, botou na cabeça deles também. Eles não vão dominar o mundo. É impossível dominar o mundo. Nem o diabo vai dominar o mundo. Ou você está achando que quando o anticristo rei estiver no poder, que ele vai dominar o mundo? Ninguém vai dominar o mundo. O mundo terá guerras até o fim. Ninguém vai dominar esse negócio. Só o milênio vai mostrar um domínio. E tem as suas ressalvas ainda. Bom, cadê a passividade dos islamitas? Eles acabaram agora, migrou 3.000. Sabe o que os Estados Unidos fez e a Europa agora estão fazendo? Bloquear os passaportes de todo mundo, para que várias pessoas do mundo, adeptos do islamismo, não fossem lá se juntar aos radicais islâmicos. Bloqueou o passaporte deles, está proibido eles viajarem. 30.000 soldados assassinos. Irmão, eu vi a reportagem agora, horrores em cima de horrores. Bom, esses horrores não são nada ainda diante daquilo que Israel vai passar. Vamos voltar então aqui. 70 vezes 7, 490, é aquela história do cumprimento das semanas proféticas de Daniel, que falta apenas uma semana para se cumprir, que se dará o cumprimento neste século 21 que nós estamos aqui vivendo. E acreditamos que o desfecho dessa escatologia será lá por volta de 2070. Então diz aqui, 490 anos se cumpre a semana profética, em que Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras para dar perdão a esse remanescente, esses sobreviventes de Israel que invocarão o seu nome. Não adianta clamar pelo Deus de Moisés, não adianta clamar pelo Deus de Gideão, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essa referência está descartada, ela pertenceu a outras dispensações. Agora eles vão ter que clamar pelo Deus da igreja, o Deus do cristianismo. Só esse se manifesta agora no mundo. Então, só para deixar esse detalhe aí, para que você tenha ideia de que o quanto que os números na Escritura falam e gritam. Quantas vezes passamos por cima disso e os pregadores diziam assim, sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Jesus está dizendo, você tem que perdoar sempre. Mentira, você não tem que perdoar sempre, porque ele não perdoa sempre. E ele disse que nós temos que ser imagem e semelhança sua, e a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus perdoa sempre? Se Jesus perdoasse sempre, não existiria inferno. Amém? Se tem inferno, é uma prova de que ele não perdoa sempre. Ora essa. Então, vamos pular então. Número 13. Só mais um detalhe. Voltar ao número 12. Volta a fita aí. Vamos voltar para o número 12. No começo do ministério aqui, nós estávamos lá embaixo ainda na nossa telhazinha de amianto, tal, sofrendo ali com Jesus. É bom sofrer com Jesus, irmão, faz história. Estávamos ali quando no final da igreja, o púlpito era nessa ponta de lá, e lá no final da igreja, Deus mostrou baixar 12 anjos dentro da igreja. Foi uma coisa meio impactante, meio agressiva, e nós ficamos desorientados. O que é isso? E 12 anjos baixaram, fizeram fileira assim, um do lado do outro, 12. Na frente de cada anjo surgiu uma pérola,
grande na frente de cada anjo. Não estou bem lembrado, isso foi no começo da igreja, irmão, isso tem uns 14 anos. E me parece que de cada pérola dessa surgia uma ponta de espada. Na mão de cada anjo tinha um instrumento musical. E de repente, os anjos, rapidamente ele abria a asa, escondia o instrumento debaixo da asa e se curvavam em reverência. Daqui a pouco só foi visto aqueles pés gloriosos passando diante desses 12 anjos. E eles esconderam o instrumento e reverenciaram. Essa foi a visão. 12 anjos. E eu te digo uma coisa, irmão. Se tem algum assunto da Bíblia que Deus não tenha nos dado graça, se tem alguma coisa que Deus não tenha nos dado sabedoria, dá para surgir, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Nós temos visto resposta para tudo. Se o mundo nos ouvisse hoje, o mundo desfrutaria da maior glória, mas o mundo não vai nos ouvir, e eles vão assim mesmo desfrutar do outro lado da espada do nosso Deus. Só deixar essa visão aí para você. Mas você ainda vai encontrar pessoas dizendo assim: esse cara é louco, eu prefiro morrer louco com meu Jesus do que ser sábio como alguns por aí estão sendo sábios. Número 13. Daí para frente eu não me detive muito em referências, para te dar um pouquinho de trabalho também, instigar o seu estudo. Número 13 significa libertação. Lá no livro de Juízes, eu coloquei aí entre parênteses, quer dizer, eu coloquei, é um negócio que eu escrevi a caneta, meio na pressa, mas nós temos algumas apostilas novas ali que já tem isso. Você não precisa comprar uma apostila nova só por causa disso. Se a sua apostila não tem, anote aí, fica tranquilo. Nós fizemos algumas apostilas novas, mas eu gostaria que os irmãos não saíssem distribuindo apostilas por aí não, meu irmão, porque não adianta. Aquela apostila precisa de um professor, e aquele professor daquela apostila se chama Tupirani. Você joga essas apostilas aí dentro de igrejas, onde pensa, irmãozinhos que pensam que tem capacidade de ministrar aquilo ali, e eles começam a se exibir na frente dos outros lá, com algumas coisas que a apostila esclarece. Você não ajudou ele em nada, você só o ajudou a cavar a própria sepultura. O conhecimento de Deus não é para nos exaltarmos, é para exaltar a Ele. E muita gente está cavando a sepultura porque pensa que está sabendo alguma coisa. Se você sabe alguma coisa, glorifica a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a glória dele a outro não será dada. Número 13, lá no livro de Juízes, você vê que é um livro de constantes libertações. O povo está em opressão, Deus levanta um líder e dá libertação a esse povo. Aí o povo cai em opressão de novo, porque transgride, Deus levanta um líder e vem a libertação. E isso acontece 13 vezes, onde Deus levanta 13 líderes, que ali naquela ocasião são chamados de juízes. 13 juízes, 13 pessoas que lideraram o povo, 13 líderes, né? Aonde Gideão foi um deles. Então, 13 significa libertação. Nós temos aí uma coincidência, vamos assim dizer, que em 13 de maio de 1888 foi assinada aquela lei áurea que determinava que todo escravo negro no Brasil, tinha escravos brancos também, mas a grande maioria maciça era negra. Os escravos, porque houve aquele absurdo de Portugal ir na África e sequestrar milhares de pessoas e trazer nos porões dos navios negreiros. Então, 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, que promulgava a libertação dos escravos em território brasileiro. Mas até hoje existem pessoas escravizadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ora, se você tem que trabalhar 3 meses só para pagar imposto, você ainda é um escravo. Eu e você ainda somos, de alguma maneira, um escravo. Mas sobre essas coisas a gente fala depois. Número 14. Significa restauração.
Contei já aquela experiência do anjo que chegou aqui no ministério, nos entregou um papel, e quando abria o papel, tinha o número 14, e estava escrito restauração, e não entendemos de imediato, fomos buscar, e uma das coisas que nós achamos, das muitas coisas, lá em Mateus, por exemplo, vem falando, né, desde Davi até não sei aonde, até Babilônia, não sei o que, 14 gerações, naquela genealogia ali, e não sei o que, de tanto a tanto, 14 gerações, não sei o que, de tanto a tanto, 14 gerações, e você vai vendo que sempre quando se cumpre essas 14 gerações, tem um movimento na história de Israel de libertação. Só que eu não sei quantos anos, teria que fazer um estudo para a gente saber quantos anos foi isso, mas ali enfatiza 14 gerações que mostram que ocorreu libertação. Então, dentre esses e outros muitos textos bíblicos, nós vemos que o 14 significa restauração, né? Essa libertação que restaura o povo. Número 15, ação de Deus que permite o livre arbítrio. O 15 entra numa conjugação. O 1 nós já estudamos, que é aquilo que significa o absoluto, é o próprio Deus. E o 5 é o livre arbítrio. O 15 conjugado, ele revela, isso nós vimos na Escritura, você vai estudar, você vai ler, você também vai ver. Revela esta ação de Deus que permite o livre-arbítrio do homem. Que ação é esta? É algo que Deus faz, e nisto que Deus faz, ele vai permitir que outras pessoas, ele vai permitir que o mundo possa refletir sobre uma determinada situação. Por exemplo, vamos usar aqui a voz da restauração. A voz da restauração, ela é representada pelo número 14. A restauração é representada pelo número 14. Mas o movimento da voz da restauração pode perfeitamente ser representado pelo 15. Porque essa restauração é uma ação de Deus muito impactante, muito poderosa, tão, a certos pontos de vista, impossível, que muitos nem acreditam na restauração, muitos nem se deram conta da existência desse movimento na Escritura. Ou seja, é o 15, é aquilo que Deus faz de uma maneira tão sobrenatural e vai poder permitir às pessoas tomar conhecimento disso e elas virem a exercer o seu livre-arbítrio. Eu te pergunto hoje, como que você escaparia da política? Como que você escaparia da maçonaria? Como que você escaparia das correntes, das campanhas, dos votos, dos objetos ungidos? Como que você escaparia disso? Eu te pergunto, aonde que você escaparia disso? As igrejas mais renomadas estão sobrevivendo disso. As Assembleias de Deus todinhas, do seu Silas Malafaia, do Manuel Ferreira, do que já morreu, Túlio Barros, todas elas se lançaram a campanhas para arrecadar dinheiro e lançaram a ilusão sobre o povo, e o povo mergulhou todo na ilusão. Se não tivesse sido levantada a voz da restauração, eu te digo, você não teria para onde ir. Por isso, o 15 é isso, é uma ação muito tremenda de Deus, muito tremenda, que te permite ver os fatos e exercer o teu livre-arbítrio, se você quer continuar do jeito que está, ou se você quer mudar. E é por isso, irmão, que eu sou muito folgado. Eu estou no 15, coincidentemente nasci no dia 15 de 6 de 66, algum de está vendo? 66, esse cara é o anticristo. Não é porque eu sou anticristo, é porque 66, irmão, é o número da revelação que Deus dá ao homem. A minha vida é uma profecia. 15 do 6 de 66. É tremendo esse negócio, mas quem viver verá. Então, eu sou muito ousado, muito intrépido, muito folgado, muito abusado, e mais muito o que você quiser achar e descobrir, porque eu entendi que o que Deus fez com o 15, que o que Deus fez com voz da restauração,
Não tem canhão nem exército que detenha. Se o Senhor é Deus, eu ficarei de pé até a hora que Ele diga assim, vem. Enquanto Ele não disser, vem, eu fico. E como disse aí um técnico de futebol, né? Eles vão ter que me engolir. Então, meu irmão, o 15 está relacionado a isso. Nós temos o 16, que é um número que revela base, fundamento. Um irmão aqui da igreja teve um sonho, e ele se aproximava de mim, querendo aprender coisas, etc. Eu virava para ele e falava assim, fulano, você tem que ser formado que nem eu, em 16 coisas. Aí ele veio falar assim, pastor, o que é isso, 16 coisas? Eu falei, meu irmão, 16 revela o fundamento de tudo. E o fundamento de tudo para nós é o Evangelho. Tem que cair para dentro, tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que deixar Deus ministrar. Se Deus quiser te ensinar sobre ciência, Ele ensina. Se Ele quiser ensinar sobre marcenaria, Ele ensina. Sobre ferragem, Ele ensina. Você se dispõe, se entrega na mão de Deus, estuda, lê, caminha com Deus e Deus dirige a tua vida. Tem que se entregar, não pode ficar com reserva, tem que deixar o Senhor ser Deus na nossa vida. Quando nós lemos lá, me parece que em Êxodo, quando Deus está dando ordens para Moisés edificar o tabernáculo, Deus determina que Moisés fizesse 4 bases de 4 pontas, 4 detalhes, enfim, 4 vezes 4 dá 16, e aquilo que Moisés estava fazendo no tabernáculo, justamente Deus está chamando de a base do tabernáculo. Então você vê como as coisas são perfeitas e incrivelmente, não tinha como não ser perfeita se o Senhor é Deus e tem o domínio da sua própria palavra. Então, aí você vai achar em várias outras partes da Escritura, vão aparecer lá o 16, ou escrito, ou numérico, né? Ou em versículos, ou em capítulos, em que você vai ver que aquilo ali é uma base, aquilo revela uma base, ou seja, você não adianta você dizer 16 é a base, não, 16 é a base, não funciona. O que significa base? Base é algo que você pode comparar a um fundamento. Fundamento é aquilo que é principal, e sobre o fundamento, sobre a base, é que você pode edificar alguma coisa. Enquanto você não tiver a base, o fundamento, tudo que você construir é castelo de areia. Amém? E Jesus deixou uma palavra, a que compararei o homem prudente? É aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os rios, vieram os ventos, bateram, mas ele permaneceu firme, porque ele estava solidificado na rocha. Essa rocha, vai examinar e você vai ver se ela não é revelada sempre pelos números 16. Ah, sim, Mateus. Eu botei aí entre parênteses, né? Não botei, não coloquei. Mas em Mateus, é justamente em Mateus 16 que Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é isso? Vamos conferir essa informação importante para saber se a minha memória ainda está boa ou se eu preciso orar mais. Tá, em Mateus 16:16, tá lá, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Aí nós temos o que? Uma base. Nós temos o que? Um fundamento. Mas na frente Jesus diz assim: Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou essa base, eu acrescento, né? Mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não são. Cadê a pedra? Onde é que está a pedra? A pedra está lá no versículo 16, amém? Pedro, Jesus está dizendo: Deus te revelou isso aí é uma pedra, isso aí é uma rocha, isso aí é um fundamento. Sobre este fundamento eu edificarei a minha igreja.
A igreja de Cristo está fundamentada sobre o entendimento de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso não é apenas um crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esquece o mundo e se lança ao reino de Deus. Vive para morrer por Cristo. Este é o fundamento. Pedro creu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Pedro fez? Morreu por esta causa. Ele morreu por essa causa. Quer vitória, irmão? Tem uma música que diz: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu digo assim, irmão, quer vitória? Vai entender a Escritura. Porque sem Bíblia, tem um versículo que eu usei durante muitos anos aqui na igreja, uma frasezinha: sem Bíblia não há Deus. Sem Bíblia não há Deus. Sem Bíblia tem fanatismo, tem loucura, tem conceitos pessoais. Mas se você quer Deus, tem que entender a Bíblia, que foi negligenciada aí décadas para trás. 17. Operação que só Deus faz. Daí para frente nós temos alguns números que são conjugados. Por exemplo, 17, de novo aquela história, o absoluto com a perfeição, né? O 7 é perfeição, é onisciência. Quando se vê um número 17 ser revelado numa situação, significa, meu irmão, que aquilo é o impossível do impossível. É algo que não tem jeito. Se não for realmente a mão de Deus a realizar aquilo, é simplesmente fora de cogitação. É algo direto de Deus, por misericórdia, por compaixão, sabe, por muito amor. E imagina aí o que Deus está apaixonado por você para ele realizar aquilo. Uma vez, eu sempre falo nisso porque eu sempre lembro disso, nós tivemos um culto aqui em que Deus falou assim: realiza um culto na próxima semana, tal, enfim, não sei se mencionou dia também, eu não lembro, as coisas passam e a gente vai ficando meio esquecido. E eu sei que Deus mandou realizar esse culto, que ele iria operar dentro da mente das pessoas. E no dia que nós lançamos esse culto, era justamente dia 17. Até aí nós não entendemos nada, estamos só fazendo. Deus mandou fazer o culto, vamos fazer o culto. Irmão, naquele dia foram operações que eu fiquei extasiado, impactado, fiquei assombrado com tantas coisas que Deus fez. Fiquei assombrado quando eu fui para o meu cantinho pensar em tudo aquilo que Deus tinha operado dentro da igreja. Eu fiquei bem, sabe, bem em êxtase com tudo aquilo, e fui orando para tentar entender cada vez mais. Enfim, uma operação de algo que só Deus pode fazer, e Deus operou dentro do cérebro de pessoas. Imagina uma pessoa que tem um conceito que ela está disposta a morrer pelo aquele conceito, mas aquele conceito está errado. Quem vai remover isso de dentro da cabeça da pessoa? Não adianta pregação, não adianta toque do Espírito Santo, não adianta ensinar nada, porque a pessoa arraigou aquilo de tal maneira que ela não deixa aquilo sair de dentro dela. Aí Deus vem com 17, uma misericórdia tão extrema que Deus vai lá e opera dentro da cabeça da pessoa, arranca aquele conceito. Só Deus pode realizar coisas nesse nível, e isso está relacionado com 17, essas operações que só Deus pode fazer. Eu chamo de o impossível dos impossíveis. Mas essa operação foi tão tremenda, e aí depois Deus nos mostrou que essa operação não iria mais se ausentar do nosso meio, da geração Jesus Cristo, porque pessoas chegariam aqui tão feridas, tão instruídas no erro, tão fascinadas com a sua própria vida, que elas precisariam constantemente desta operação, senão elas não iriam a lugar nenhum. Então, assim, até hoje eu tenho visto, inclusive durante algumas pregações, eu tenho visto como essa operação do 17 se encontra em nosso meio. E eu digo, se essa operação não estivesse aqui em nosso meio, ninguém sobreviveria, irmão. Porque as pessoas vêm muito fundamentadas de outros lugares. Tem gente que já chega aqui querendo me afrontar.
Já entrou muitos aqui, agora diminuiu essa coragem, mas tinha gente que sentava aí na congregação, já que a gente deixa a oportunidade para perguntar o que quer, e as pessoas chegam, mas pastor, está escrito isso, e aí, como é que fica? Aí eu aqui com toda a paciência, fica assim, 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 assim. E teve um caso que eu falei assim, mais alguém quer me desafiar? As pessoas não vêm muito arrangadas, e resultado, às vezes mesmo levando essas chicotadas, elas não sobrevivem, porque estão muito fundamentadas nos seus cargos e promoções. É muito difícil um pastor largar o seu cargo de pastor e vir sentar no banquinho da geração Jesus Cristo. É muito difícil. Agora, uma coisa é certa, ele sabe que tem que largar o seu cargo, porque o número 17, a operação do 17, está em nosso meio. Ele já foi liberto, mas ele não vai largar, porque a sua obstinação, seu orgulho é maior do que a voz do Espírito Santo para ele. Mas que ele viu, ele viu. 18. Ação de Deus para um novo marco. Tudo está dentro daquele campo do impossível dos impossíveis. Algo que Deus vai fazer para trazer esse novo marco sobre a terra. Tem o 19. Promessa pessoal da soberania de Deus. O 9 é uma promessa que se enquadra até em coisas a uma vista natural, né? Cumprimento de profecias, os 9 meses de gravidez, tal, mas com o número 1 na frente, é aquela promessa pessoal da soberania de Deus. É algo que jamais poderia ser cumprido como promessa na vida de um ser humano, e ainda assim ele vai cumprir. Claro, meu irmão, que não são coisas que se realizam na vida de qualquer um, não. Essa ilusão de que Deus opera por misericórdia, não é só por misericórdia, não, irmão. Senão ele tem que operar na vida de todo mundo. E é isso que nós vemos. Nós não vemos um monte de crente aí na maior mendigaria, mendigando pão, vivendo sempre no sufoco. Ora, mas tem uma promessa em Deuteronômio: comerás do melhor da terra, estarás por cima e não por baixo, te colocarei por cabeça e não por cauda. Cadê a promessa? Deus opera? Opera. Mas na vida de qualquer um? Não, na vida de qualquer um não, de jeito nenhum. Operou na vida de Saul? Até que ponto? Até o ponto que ele esteve no prumo. Quando ele não estava no prumo, entregou a ele a própria sorte. Deus operou na vida de Davi? Operou, mas não teve um momento que Davi viu as trevas cercarem sua casa? Deus é justo, irmão. Se ele simplesmente opera por misericórdia, tem que operar na vida de todo mundo igualmente. Ainda que ele opere por misericórdia, tem níveis de misericórdia diferentes. Cada um anda segundo a fé que alcançou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem tem mais fé, Deus opera mais. Quem tem menos fé, Deus opera menos. E cada um, e nós temos pessoas com mais fé e menos fé? Temos. Tem gente que entra na igreja, mas só quer saber da sua própria vida. Tem gente que entra na igreja para saber o que Deus quer da sua vida. Se Deus disser assim, larga tudo e vem me servir vivendo de pão e água, a pessoa vai largar tudo e vai servir a Deus de pão e água. Todo mundo faz isso? Faz nada. Se todo mundo fizesse isso, o mundo hoje estaria pegando fogo com o evangelho. O mundo estaria incendiado. A igreja decaiu por quê? Porque as pessoas entraram na igreja para se dar bem. Campanha da prosperidade. Opa, eu quero prosperar. Se fizesse uma campanha da renúncia, eu nem passo na porta da igreja nesse dia. Campanha da renúncia, eu vou lançar aqui na igreja um dia. Irmão, esse dia vai ser o dia da campanha da renúncia. Tem gente que não vai nem vir. Vai que Deus manda eu largar meu carro de ar-condicionado, direção hidráulica, vidro fumê. Eu não quero nem ouvir Deus nesse dia. Eu vou no outro dia da prosperidade eu vou. Essa brincadeira, irmão, revela o que vai dentro da cabeça de muita gente. Muita gente não está dentro da igreja para dar para o reino de Deus, não. Muita gente está dentro da igreja para receber do reino de Deus. Mas Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas isso é loucura, isso é para louco, para fanático. Que dá do que receber? Quem quer dar? Todo mundo quer receber. 20, número 20, a dispensação da evangelização.
É a dispensação que foi ficando para trás aí no século 20. Hoje nós entramos no século 21. E o século 21 é a dispensação da restauração e da volta de Jesus Cristo. O século 21, ou melhor, o número 21, revela o retorno de Jesus Cristo, tá? Como dizer, é amanhã do terceiro dia. Se você ainda não entendeu porque amanhã do terceiro dia, nós temos um estudo na internet. Jesus Cristo volta no terceiro milênio, né? Não é isso? Jesus Cristo volta no terceiro milênio. Mas, só que não é mais 1000 anos, nós já estamos no terceiro milênio, amém, irmão? Já estamos no terceiro milênio, só que não temos mais 1000 anos pela frente. Jesus volta na manhã do terceiro dia, ou seja, no começo do terceiro milênio. Começo do terceiro milênio são os primeiros 100 anos que compõem o século 21. Eu aposto a minha vida, pode botar um canhão na minha cabeça que eu vou continuar guardando essa confissão. Jesus Cristo virá de volta neste mundo antes de 2099. No máximo, eu creio bem antes, mas no máximo até 2099. Jesus Cristo arrebata a sua igreja, o anticristo reina, ele desce no Monte das Oliveiras e implanta o seu milênio, antes de 2099. Eu queria até viver esses anos todos para ver isso, mas cada um tem o seu tempo e deve cumprir a sua missão. Então, 21 revela, é o número que revela o retorno de Jesus Cristo e a dispensação da restauração, que está dentro do 21, representada pelo número 14. Deus é matemático a extremo. Nós temos um númerozinho aí, ainda você pode acrescentar 40. E você pode colocar na definição desse 40, inclusive alguns estudos que o irmão Afonso fez sobre esse número, você pode colocar que é uma provação que vem acompanhada de uma oportunidade. Examina se não é isso. O povo de Israel atravessou, peregrinou com Moisés 40 anos. Não foi provação? Não foram oportunidades? Não foi como o Senhor Deus disse: eu vos guiei pelo deserto para provar o que estava no vosso coração, para saber se guardaríeis os meus mandamentos ou não? Não é isto que está escrito? É isto que está escrito. Então era provação e oportunidade para que as pessoas fossem aprovadas e para que Deus separasse dali os reprovados. Jesus passou 40 dias e 40 noites, né? Obviamente, no deserto, sendo tentado nas suas necessidades. O tentador apareceu lá, não sabemos se ele apareceu, o tentador apareceu com aquelas tentações em apenas um dia, ou se Mateus recebeu a graça de escrever somente aquelas 3 tentações que a Bíblia mostra, mas na verdade se ocorreram muitas coisas durante todos os 40 dias, não sabemos os detalhes. O que nós sabemos é aquilo que já está escrito, aquilo que Deus nos revelar. Outras coisas, nossos pensamentos é que especulam, desde que não contrariemos a doutrina do Evangelho. Podemos pensar em 1000 coisas, até como alguns dizem que Jesus veio ao mundo porque veio numa nave espacial. Tá bom, mas é o quê? Deixa para lá. Jesus veio de um mundo evoluído, onde tem foguete, disco voador. Tá bom, deixa para lá. Não importa, não está importando para mim como Jesus veio a esse mundo. O que está me importando é que ele morreu pelos meus pecados, é fato e acabou a história. Eu vou me perder a detalhes bestas? Então tá bom, se querem crer assim, que creiam assim. Mas é bom entregar a vida a Jesus, mesmo esse Jesus extraterrestre. É melhor entregar a vida a ele antes que seja tarde. Então o 40 está relacionado a isso. Provação e oportunidades que Deus dá a um povo. Por exemplo, daqui para frente nós temos mais 40 anos de Voz da Restauração. Deus mostrou isso já.
nós temos 40 anos de Voz da Restauração, que vai se cumprir em quando? É 2053? Em 2053. Que coincide, se eu não estiver enganado, coincide com o tempo de vida que Deus me deu. Meu último ano sobre a terra será em 2053. E houve um episódio aqui na igreja, de 2013, né? De 2013, isso eu não vou entrar em detalhe, porque senão minha memória pode vacilar. Está lá no estudo, 2070, ele voltará. Quem não leu esse estudo ainda? Se você não leu esse estudo ainda, irmão, você está mal demais. 2070, ele voltará. Ali está escrito que em 2053 encerra-se a Voz da Restauração, para dar início a um breve momento de silêncio, que isso também já está profetizado na Escritura. Deixa eu repetir, isto está profetizado na Escritura. 2053 encerra a Voz da Restauração, porque a Voz da Restauração, ela tem início e termina, nesse caso, somente com uma pessoa. Outros somarão em muitas coisas, mas o tema central vai estar com um até o final. Um breve intervalo e dali um reacordar de um povo para ser o grito da meia-noite. Esse povo terrível que vai ser acordado depois de um breve sono, uma sonolência bem mínima. Você deve ler 2070, ele voltará. Tem lá, acrescentamos a parte 2 dele e brevemente acrescentaremos a parte 3. A parte 3 eu tenho certeza que você vai se arrepiar. A parte 3 é absurda. A parte 3 é absurda. Só o Senhor Deus estando no meio do seu povo, irmão. Por isso é que eu sou folgado, eu sou valente, eu sou abusado, eu não tenho medo de ninguém, porque eu tenho visto que verdadeiramente Deus habita com os homens e habita na geração Jesus Cristo. Então, esses são os detalhes com relação aos números, tá?